Estava preparando o café da manhã para meu filho de 3 anos, Cauã, quando começou a chover em nossa pequena casa em Petrópolis, Rio de Janeiro. Era uma terça-feira de fevereiro de 2022 e meu pequeno brincava com seus carrinhos de polícia no chão da sala. O meteorologista havia mencionado possíveis chuvas fortes, mas na região serrana as tempestades de verão eram comuns. Nunca imaginei que 30 segundos de hesitação mudariam nossas vidas para sempre. Cauã levantou os olhos para mim com aqueles olhos castanhos claros, tão parecidos com os do seu pai, e perguntou se podíamos ir à pracinha depois. Prometi que sim, assim que parasse de chover. Ele sorriu e voltou aos seus brinquedos, fazendo barulhinhos de sirene que sempre me faziam rir. A cafeteira começou a borbulhar e peguei meu celular para verificar as mensagens do trabalho. Tudo parecia tão normal, tão previsível. A chuva se intensificou por volta das 9 horas. Eu podia ouvi-la batendo no nosso telhado com força crescente. Cauã colou o rostinho na janela, observando a água escorrer pelo vidro. Ele sempre ficou fascinado pelas tempestades, diferente de outras crianças que poderiam ficar assustadas. Meu menino era corajoso, talvez corajoso demais para o próprio bem. Às 10h30, notei que a rua em frente à nossa casa começava a alagar. Isso não era incomum para nosso bairro próximo ao rio Quitandinha. Morávamos numa casinha simples de 2 quartos que tinha sido da minha avó. A construção ficava num terreno um pouco elevado e nunca tínhamos passado por enchentes sérias dentro de casa. Me sentia confiante de que estávamos seguros, mesmo vendo nosso vizinho, seu Benedito, carregando sacos no carro do outro lado da rua. Deveria ter prestado mais atenção na pressa dele. O alerta de emergência chegou no meu telefone às 11h15, recomendando evacuação para moradores próximos aos rios. Li a mensagem enquanto Cauã puxava minha calça, pedindo seu lanche da manhã. O alerta parecia rotineiro, como tantos outros que recebíamos durante as chuvas de verão. Fiz o biscoito com requeijão que ele gostava e disse que talvez precisássemos fazer uma viagenzinha, só por precaução. Mas queria terminar de estender a roupa primeiro. Tinha uma máquina cheia e outra secando no varal coberto. Parecia desperdício abandonar tudo quando a enchente talvez nem chegasse à nossa casa. Esse foi meu primeiro erro, embora só fosse perceber 1 hora depois. Cauã brincava tranquilo enquanto eu dobrava as roupas, de vez em quando correndo até a janela para ver a chuva. Ele chamava de chuva de elefante, batendo palminhas de alegria. Sua inocência e felicidade naquele momento estão gravadas para sempre na minha memória. Se fecho os olhos, ainda consigo ver suas mãozinhas pequenas grudadas no vidro, a respiração embaçando a janela enquanto ele observava o mundo se transformar lá fora. Ao meio-dia, a água da nossa rua tinha subido até a calçada. Comecei a sentir o primeiro frio na barriga de preocupação real. Liguei para meu marido Davi no canteiro de obras no centro, mas a ligação foi direto para a caixa postal. As antenas provavelmente estavam sobrecarregadas. Deixei um recado dizendo que talvez evacuássemos logo só por garantia. Comecei a juntar documentos importantes e algumas roupas para Cauã e para mim. Ele ajudou enfiando seu ursinho de pelúcia favorito na mochilinhas, junto com 3 carrinhos e um livro de figuras sobre animais da fazenda. Estava tão empolgado com nossa aventura, como eu tinha chamado, para não deixá-lo nervoso. A água chegou aos degraus da nossa varanda por volta das 12h30. Foi aí que soube que precisávamos sair imediatamente. Segurei a mão do Cauã e fui em direção à porta da frente, mas quando tentei abrir, a pressão da água do lado de fora tornou quase impossível movê-la. A água já tinha alguns centímetros de altura na varanda, empurrando contra a porta como algo vivo. Tentei a porta dos fundos, mas a situação era a mesma. O pânico começou a tomar conta, embora eu tentasse não demonstrar na frente do Cauã. Ele estava perguntando por que não conseguíamos sair, a voz dele ganhando aquele tom preocupado que as crianças têm quando sentem o desespero dos pais. Disse que estávamos brincando de um jogo, que precisávamos achar outro jeito de sair. As janelas. Nossa casa ficava num terreno elevado, então as janelas estavam mais altas que as portas. Eu podia quebrar uma e sair com Cauã. Mas olhando lá fora, percebi que a água estava subindo mais rápido do que jamais tinha visto. O que chegava no tornozelo 20 minutos atrás, agora estava na altura do joelho e não mostrava sinais de parar. Liguei para 192, mas a linha estava ocupada.
Tentei de novo e de novo, finalmente conseguindo falar com uma atendente que me disse que as equipes de resgate estavam sobrecarregadas e que poderia demorar várias horas até conseguirem chegar até nós. Ela me aconselhou a ir para o ponto mais alto da casa e esperar. Várias horas. Olhei para Cauã, que agora estava em pé no sofá, apontando empolgado para a água que conseguia ver pela janela. Para ele, ainda era uma aventura. Para mim, estava se tornando um pesadelo. Subimos para o segundo andar, para meu quarto, que tinha a melhor vista da rua. De lá, pude ver a verdadeira dimensão do que estava acontecendo. Carros estavam boiando pela nossa rua como brinquedinhos. O Gol do seu Benedito estava completamente submerso na garagem dele. Fios de luz estavam caídos, faiscando na água. Isso não era mais só uma enchente, era um desastre. Cauã brincava com seus carrinhos na minha cama enquanto eu tentava ligar para Davi várias e várias vezes, ainda sem resposta. O telefone fixo estava mudo e meu celular mostrava apenas uma barrinha de sinal. Consegui mandar uma mensagem dizendo que estávamos presos no segundo andar e para enviar ajuda, embora não tivesse certeza se seria entregue. Às 2 da tarde, a água tinha chegado às janelas do primeiro andar. Eu conseguia ouvi-la batendo contra a casa e de vez em quando alguma coisa esbarrava nas paredes, destroços flutuantes carregados pela correnteza. Cauã perguntou se podíamos nadar e precisei me virar para que ele não visse as lágrimas nos meus olhos. Tentei manter a calma, pensar com lógica. A casa era sólida, construída em 1960. A água teria que subir mais uns 2,5 metros para chegar ao segundo andar. Isso parecia impossível, mesmo com uma enchente tão severa. Tínhamos comida lá em cima, água mineral e as fraldas do Cauã. Conseguíamos esperar. Mas por volta das 3, ouvi um som que gelou meu sangue. Estalos. A casa estava estalando sob a pressão da água, gemendo como um barco velho numa tempestade. Percebi que mesmo que a água não chegasse até nós, a própria estrutura podia não aguentar. Foi aí que tomei a decisão que me assombraria por meses. Decidi que tínhamos que tentar sair sozinhos. O sótão tinha uma janelinha que dava para o quintal. Se eu conseguisse quebrá-la, talvez pudéssemos subir no telhado e sinalizar por ajuda. Barcos de resgate deviam estar operando na área a essa altura. Alguém nos veria e nos pegaria. Expliquei para Cauã que íamos subir para ver as nuvens. Ele ficou encantado, sempre ansioso por novas aventuras. Subi ele pelo alçapão do sótão, depois subi eu mesma. O espaço era apertado e quente, a lã de vidro arranhando nossa pele, mas chegamos até a janela. Quebrar o vidro foi mais difícil do que eu esperava. Usei uma lata de tinta que achei guardada lá em cima, mas a janela era pequena e o batente estava inchado de anos de umidade. Levou várias tentativas, e o tempo todo eu conseguia ouvir a água ficando mais barulhenta embaixo, começando a se espalhar pelo primeiro andar. Finalmente, a janela cedeu. Ar quente e úmido entrou de uma vez, junto com o som da tempestade em toda a sua fúria. A chuva chicoteou o espaço do sótão, e pude ver que a água lá fora agora estava quase no nível do teto do primeiro andar. Levantei Cauã em direção à janela. Ele era pequeno para a idade, e achei que conseguiria passá-lo facilmente, depois me seguir. Mas enquanto o levantava, ele de repente ficou assustado. O vento estava uivando, a chuva estava batendo no rosto dele, e pela primeira vez no dia todo começou a chorar. "Não quero sair, mamãe", ele soluçou, se agarrando no meu pescoço. "Tá muito assustador." Esse foi o momento. Os 30 segundos que mudaram tudo. Hesitei, segurando meu filho chorando, tentando decidir se devíamos prosseguir com essa fuga ou esperar mais tempo por resgate profissional. A casa gemeu de novo, mais alto dessa vez, e ouvi o que parecia vidro quebrando lá embaixo. Nesses 30 segundos de hesitação, a correnteza lá fora mudou. O que tinha sido água relativamente calma se transformou numa torrente quando uma barragem de contenção em algum lugar rio acima cedeu. Eu não sabia disso naquele momento, mas investigações posteriores mostrariam que a enxurrada repentina acrescentou quase 1 metro de água correndo rapidamente na nossa área em menos de 5 minutos. Tomei a decisão de superar o medo do Cauã. Tinha que levá-lo para um lugar seguro, mesmo que ele estivesse assustado. Comecei a erguê-lo em direção à janela de novo, falando no tom mais tranquilizador que consegui sobre a tempestade. "Vai dar tudo certo, meu amor. A mamãe tá bem atrás de você." Mas enquanto o levantava, a casa de repente se moveu.
A fundação, enfraquecida por horas de pressão da água, cedeu de um lado. A estrutura inteira se inclinou e perdi a pedada no Cauã. Ele caiu para trás no espaço do sótão, batendo a cabeça numa viga do telhado. Por um momento aterrorizante, ficou completamente parado. Rastejei até ele, gritando seu nome. Minhas mãos tremendo enquanto verificava se estava machucado. Tinha um cortezinho pequeno na testa, mas seus olhos se abriram e ele me olhou com confusão. "Mamãe, o que aconteceu?" perguntou, a voz pequena e assustada. Antes que eu pudesse responder, nós dois ouvimos o som mais aterrorizante que qualquer um de nós já tinha vivenciado. A casa estava desabando. A água finalmente tinha vencido sua batalha contra a fundação antiga e estávamos descendo junto com ela. Agarrei Cauã e o abracei forte enquanto o telhado ao nosso redor começou a ceder. Isolamento e destroços caíram sobre nós enquanto a estrutura se torcia e gemia. Pela janela quebrada, pude ver que agora estávamos nos movendo, a casa inteira sendo carregada pelas águas da enchente como um barco massivo se desintegrando. Os próximos minutos foram caos. O telhado parcialmente desabou, nos prendendo num pequeno bolsão de espaço. A água começou a jorrar pelas frestas e eu sabia que tínhamos apenas minutos antes que nosso bolsão de ar fosse completamente inundado. Cauã estava chorando histericamente agora, e eu lutava para manter nós dois acima da água que subia dentro do nosso abrigo que encolhia. Consegui chutar mais do batente da janela, criando uma abertura maior. A casa ainda estava se movendo, girando devagar na correnteza, mas tinha parcialmente se prendido contra uma mangueira grande no que costumava ser o quintal de alguém. Essa era nossa chance, talvez nossa única chance. "Cauã, temos que nadar agora", disse a ele, tentando soar mais corajosa do que me sentia. "Segura na mamãe e não solta, aconteça o que acontecer." Saí pela janela primeiro, depois estiquei o braço para pegá-lo. A correnteza era incrivelmente forte e a água estava cheia de destroços, objetos cortantes e contaminação. Mas tirei Cauã da casa bem quando a estrutura restante do telhado desabou completamente. Estávamos na água agora, sendo carregados pela enchente. Segurei Cauã o mais forte que consegui, tentando nadar em direção a qualquer coisa que parecesse estável. Uma placa de trânsito estava aparecendo a uns 15 metros de distância e mirei nela com toda a força que me restava. A correnteza era forte demais. Apesar dos meus esforços, estávamos sendo arrastados em direção a um aglomerado de carros submersos e árvores caídas. Conseguia ver o perigo à frente, metal cortante e galhos retorcidos que poderiam nos despedaçar. Em desespero, tomei uma decisão que questionaria por meses depois. Empurrei Cauã em direção a um isopor flutuante que estava preso num redemoinho perto da placa de trânsito. Era branco e azul, uma caixa térmica grande de pescaria que alguém tinha perdido na enchente. Cauã era pequeno o suficiente para conseguir se agarrar nela e ficar flutuando até o resgate chegar. Pelo menos, o manteria longe do campo de destroços para onde eu estava sendo levada. "Pega a caixa, Cauã!" gritei por cima do rugido da água. "Segura bem forte!" Ele a alcançou, suas mãozinhas pequenas agarrando a alça bem quando a correnteza me afastou dele. A última coisa que vi foi seu rostinho aterrorizado, enquanto a distância entre nós aumentava. Ele estava chorando, me chamando, mas estava se segurando naquela caixa. Fui arrastada para o campo de destroços, batendo em carros e árvores, levando cortes e hematomas, mas de alguma forma evitando o pior do metal cortante. A correnteza eventualmente me levou para um terreno mais alto, a uns 400 metros de distância, onde consegui subir no telhado de uma casa parcialmente submersa e esperar o resgate. Um helicóptero dos bombeiros me pegou 4 horas depois. Eu estava com hipotermia, machucada e quase louca de preocupação com Cauã. Disse à equipe de resgate exatamente onde tinha visto meu filho pela última vez, descrevendo a caixa térmica branca e azul e a placa de trânsito. Eles imediatamente desviaram barcos para procurar na área, mas não encontraram nada. Nem caixa térmica, nem menininho, nem rastro do meu filho em lugar nenhum da região onde o tinha visto pela última vez. A busca continuou por 3 dias. Centenas de voluntários, múltiplas agências, barcos, helicópteros e mergulhadores, todos procurando qualquer sinal do Cauã.
Encontraram a caixa térmica, danificada e vazia, presa numa cerca 3 quilômetros rio abaixo de onde o tinha visto pela última vez. Mas não havia sinal do meu filho. No quarto dia, oficialmente mudaram a busca de resgate para recuperação. As autoridades gentilmente explicaram que, com a força da correnteza e a quantidade de destroços na água, uma criança de 3 anos não poderia ter sobrevivido. Me garantiram que continuariam procurando, mas queriam que eu me preparasse para o pior. Me recusei a aceitar. Cauã era forte, era esperto, era um lutador. Alguém eu tinha encontrado, alguém eu tinha tirado da água. Ele estava num hospital em algum lugar, talvez inconsciente, talvez sem conseguir dizer a ninguém seu nome. Passei todas as horas acordada ligando para hospitais, abrigos e centros de ajuda por toda a região. Davi, que tinha estado procurando desesperadamente por nós desde que a enchente começou, tentou me convencer a ir para a casa da minha irmã em Belo Horizonte. Os médicos disseram que eu precisava de tempo para me curar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, mas não conseguia deixar Petrópolis enquanto o Cauã ainda estivesse desaparecido. Não conseguia abandonar meu filho. Fiquei em abrigos de emergência e com voluntários que abriram suas casas para vítimas da enchente. Todo dia, caminhava pelos bairros danificados, mostrando a foto do Cauã para qualquer pessoa que quisesse olhar. Participei de todas as reuniões comunitárias sobre pessoas desaparecidas. Entrei em grupos online para famílias procurando entes queridos e segui cada pista possível, não importava o quão absurda fosse. Semanas se passaram. A crise imediata da enchente tinha acabado e a cidade começou o longo processo de reconstrução. A maioria dos casos de pessoas desaparecidas tinha sido resolvida, corpos recuperados e famílias consoladas. Mas Cauã permanecia na lista dos desaparecidos, uma das apenas 6 pessoas que simplesmente tinham sumido nas águas da enchente. A culpa estava me consumindo viva. Revivi aqueles 30 segundos no sótão várias e várias vezes, me perguntando o que teria acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente. Se tivesse esperado mais tempo por resgate profissional, se nunca tivesse tentado escapar pela janela, se tivesse segurado o Cauã em vez de empurrá-lo em direção à caixa térmica. Davi tentou ajudar, mas nosso casamento estava rachando sob a pressão. Ele queria que eu aceitasse o que as autoridades tinham nos dito, que fizesse o luto e tentasse seguir em frente. Ele não entendia que eu não conseguia chorar por alguém que acreditava que ainda estava vivo. Começamos a ver um psicólogo, mas não conseguia me concentrar em nada além de encontrar Cauã. 5 meses depois da enchente, eu estava ficando com uma família voluntária chamada Silva quando recebi uma ligação que mudou tudo. Era de uma mulher chamada Lúcia Fernandes que dirigia uma pequena creche em Nova Friburgo, a uns 60 quilômetros de Petrópolis. Vi a foto do seu filho no site de crianças desaparecidas. Ela disse cuidadosamente: "Tem um menininho aqui que se parece muito com ele. Foi trazido para nós logo depois da enchente por um homem que disse que o tirou da água. O menino não falou desde que chegou e não parece lembrar do nome ou de onde veio." Meu coração parou. Mal conseguia falar. "Pode descrevê-lo?" Tem uns 3 anos, cabelo castanho, olhos castanhos claros. Tem uma cicatrizinha pequena na testa. Fica brincando com carrinhos de polícia e fazendo barulho de sirene. A cicatriz. Cauã tinha batido a cabeça no sótão e eu lembrava de ter visto o corte na testa dele bem antes da casa desabar. Estava no meu carro e dirigindo para Nova Friburgo antes mesmo de terminar a conversa. A creche ficava numa casa adaptada num bairro residencial. Lúcia Fernandes me recebeu na porta, uma mulher de rosto bondoso de uns 50 anos, que parecia ter cuidado de crianças perdidas a vida inteira. Me guiou por um corredor cheio de desenhos infantis até uma sala de brinquedos onde várias crianças pequenas brincavam com blocos e brinquedos. E lá, no cantinho sozinho, estava meu filho. Estava mais magro que antes e havia olheiras embaixo dos olhos que não deveriam estar num rostinho tão novo. Mas definitivamente era Cauã. Estava sentado quieto, rolando um carrinho pequeno de polícia para frente e para trás no tapete, fazendo os mesmos barulhinhos de sirene que sempre fazia. "Cauã", sussurrei. Ele olhou para cima ao som da minha voz. Por um momento não houve reconhecimento nos olhos dele e meu coração se partiu um pouco mais. Mas então, devagar, o rosto dele mudou. Os olhos se arregalaram e ele largou o carrinho. "Mamãe?"
disse, a voz pequena e incerta. Corri pela sala e o peguei no colo, abraçando tão forte que tinha medo de machucá-lo. Ele parecia tão pequeno, tão frágil, mas era real e quente e vivo. Meu filho estava vivo. Começou a chorar então, soluços profundos que pareciam vir de muito longe. Perdi você, mamãe, disse entre soluços. Procurei e procurei, mas não consegui te achar. Através das minhas próprias lágrimas, consegui dizer que eu também tinha estado procurando por ele, que nunca tinha parado de procurar, que íamos para casa juntos agora. Lúcia explicou que Cauã tinha sido trazido para a creche por um homem chamado João Batista, um pescador que tinha estado ajudando com os esforços de resgate da enchente. João Batista tinha encontrado Cauã agarrado a destroços perto de uma ponte, quase inconsciente de exaustão e exposição. Tinha levado o menino para um hospital em Nova Friburgo, mas Cauã não conseguia dizer a ninguém seu nome ou de onde era. Quando ninguém o reivindicou depois de vários dias, João Batista o tinha trazido para a creche da Lúcia, que frequentemente cuidava de crianças em situações de crise. Tinham-o registrado com as autoridades apropriadas, mas de alguma forma a informação dele nunca chegou ao mesmo banco de dados que eu estava verificando. João Batista não tinha pedido reconhecimento ou recompensa, simplesmente tinha visto uma criança precisando e fez o que podia para ajudar. Quando o conheci depois para agradecer, ele só sorriu e disse que estava feliz que a história tivesse um final feliz. Tinha filhos próprios e não conseguia imaginar a dor pela qual eu tinha passado. A viagem de volta para Petrópolis com Cauã dormindo na cadeirinha atrás de mim foi a hora mais pacífica que tinha vivenciado em meses. Meu filho estava vivo, estava seguro e estávamos indo para casa. O pesadelo finalmente tinha acabado. Mas a recuperação não foi simples nem rápida. Cauã tinha sido traumatizado pela experiência e lutou com pesadelos e ansiedade de separação por meses depois. Ficou com medo de chuva e se recusou a tomar banho por semanas. O som de água corrente o fazia chorar. Trabalhamos com psicólogos infantis e especialistas em trauma para ajudá-lo a processar o que tinha acontecido. Gradualmente, devagar, ele começou a se curar. Seus pesadelos se tornaram menos frequentes e começou a brincar com seus carrinhos de novo. O som da risada dele enchendo nosso apartamento temporário era a coisa mais linda que eu já tinha ouvido. Davi e eu também tivemos que reconstruir nosso relacionamento. Os meses de busca, o estresse e dor e esperança e desespero tinham danificado nosso casamento de maneiras que não tínhamos entendido completamente. Mas ter Cauã de volta nos deu algo para focar juntos, um propósito compartilhado que nos ajudou a nos reconectar. Decidimos não voltar para nosso bairro antigo. A casa tinha ido embora de qualquer jeito, completamente destruída na enchente, e Cauã mostrava sinais de angústia sempre que dirigíamos por áreas que o lembravam daquele dia terrível. Em vez disso, nos mudamos para um subúrbio no norte da cidade, bem longe de qualquer zona de enchente. Me envolvi com organizações de preparação para enchentes, compartilhando nossa história para ajudar outras famílias a entender a importância da evacuação precoce. Falei em reuniões comunitárias, trabalhei com autoridades de gerenciamento de emergências e fiz trabalho voluntário com organizações de alívio de desastres. Se nossa experiência pudesse prevenir que mesmo uma família passasse pelo que tínhamos suportado, então talvez algo de bom pudesse sair do nosso trauma. Cauã tem 7 anos agora, uma criança brilhante e feliz que ama carrinhos de polícia e dinossauros e construir coisas com seus blocos. Lembra muito pouco sobre a enchente, o que seus terapeutas dizem que provavelmente é melhor. Às vezes menciona o dia da água grande, mas sem o medo e angústia que uma vez acompanhavam qualquer referência ao que tinha acontecido. A cicatriz na testa dele desbotou para uma linha branca fina que mal é visível a menos que você saiba procurar. Mas eu a vejo todo dia quando escovo o cabelo dele de manhã. Uma lembrança de quão perto chegamos de perder tudo e quão milagroso foi encontrarmos nosso caminho de volta um para o outro. As pessoas às vezes me perguntam se lamento a decisão de tentar escapar da casa naquele dia, se desejo ter esperado por resgate profissional em vez disso. A verdade é que não sei o que teria acontecido se tivéssemos ficado. A casa desabou completamente, e as equipes de resgate talvez não tivessem nos alcançado a tempo mesmo assim.
Aqueles 30 segundos de hesitação pelos quais me culpei por tanto tempo talvez tenham realmente salvado nossas vidas ao atrasar nossa entrada na água até que a correnteza mudasse e nos carregasse numa direção que finalmente levou à sobrevivência do Cauã. O que aprendi é que às vezes as coisas que pensamos serem nossos maiores erros acabam sendo exatamente as coisas que nos salvam. A culpa que carreguei por meses foi baseada na suposição de que tinha tomado a decisão errada, mas talvez não houvesse decisão certa naquela situação. Talvez tivéssemos apenas sorte, e às vezes isso tem que ser suficiente. Toda manhã, quando acordo e ouço Cauã brincando no quarto dele, fazendo aqueles barulhinhos de sirene com seus carrinhos, sou lembrada de que milagres realmente acontecem. Não do tipo sobrenatural, mas do tipo muito humano, onde estranhos ajudam estranhos, onde crianças perdidas são encontradas e onde amor e determinação podem superar até mesmo as circunstâncias mais impossíveis. Os 30 segundos que pensei ter arruinado tudo, na verdade tinham colocado em movimento a sequência de eventos que trouxe meu filho de volta para mim. Às vezes, os 30 segundos mais longos da sua vida acabam sendo os 30 segundos mais importantes da sua vida, mesmo que você não entenda por quê até muito depois. Cauã está construindo uma torre com seus blocos agora, cantarolando uma musiquinha para si mesmo, completamente absorto na criação dele. Em alguns minutos, vou chamá-lo para o almoço, e ele vai correr para a cozinha com os braços abertos como se estivesse voando, do jeito que sempre faz. Esses são os momentos que importam agora. Esses momentos comuns, preciosos, cotidianos, que nunca mais quero dar como garantidos. A enchente levou nossa casa, nossas posses e nosso senso de segurança, mas não levou o que mais importava. Não levou meu filho e não levou nosso amor um pelo outro. Às vezes isso é tudo o que você precisa para reconstruir uma vida. Para criar algo novo, o lindo dos destroços do que veio antes.